Nós vamos tratar da reforma tributária, ou seria deforma tributária, como diz o próprio Saulo Medeiros? A pergunta, como sempre, complexa, né? Não podia ser diferente vindo do nosso Carlos Aquino, mas eu vou até mudar o título depois da sua fala. Então será reforma, deforma ou conformação ou conformidade tributária. Depois do seu insight sobre que luzes podem estar vindo, então eu vou até acrescentar que além de uma mera reforma ou de uma deforma, né, de uma desconstrução do sistema, vamos trazer também aqui a possibilidade de conformação, né, de conformarmos o sistema tributário a uma realidade social, econômica existente. Nós temos um direito tributário brasileiro recente, porque o Brasil já viveu aí inúmeras rupturas, regimes autoritários, e o próprio Código Tributário Nacional, ele é fruto da ditadura, né? Ele é fruto de um período onde a democracia ela teve alguns limites, na década de 60. Então, vejamos, o Código Tributário Nacional ele é da década de 60. A nossa, como o Carlos falou, o doutor Carlos Aquino falou, o nosso arcabouço tributário, ele está plasmado na Constituição Federal de 88, que foi fruto de uma Assembleia Constituinte que teve que remodelar toda uma estrutura de Estado, de governo, de políticas, de necessidades. Então, em 88, não foi construído apenas o direito tributário, foi construído toda uma história de nação, de Estado, de direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos econômicos. Então, a complexidade foi enorme. Então, digamos que o tempo que se teve para pensar na tributação não foi um tempo tão elástico, foi um tempo rápido, até porque teve, juntamente com a questão tributária, o próprio Pacto Federativo, que também trouxe de forma originária a autonomia municipal, né? Então, o ente subnacional municípios passou, de fato, a compor a federação, e para isso foi necessário lhe outorgar alguns impostos próprios para que ele pudesse ter a sua autogovernabilidade. Então, esse é um retrospecto para chegarmos na tributação existente hoje, a tributação de 88, completamos 35 anos dentro de todo esse processo de complexidade. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a segunda pergunta que podemos fazer é: o sistema tributário atual, ele atende às demandas não só fiscais, mas as demandas sociais, as demandas econômicas, as demandas de mercado? Isso é uma pergunta que deve ser feita, né? Tem que se questionar muito. Então não podemos, como diria Ariano Suassuna, ser muito otimista para, na verdade, não ser ingênuo, mas também não podemos ser só pessimistas para querer atrapalhar tudo. Então, eu busco um pouco do equilíbrio, e no equilíbrio eu fico cético para determinadas questões, mas já visualizo também possibilidades efetivas de um melhor mercado, de uma melhor tributação. Então, vamos começar pelo atual sistema. E eu digo o atual sistema, ele deve continuar sendo estudado, professor Carlos Aquino, porque ele não vai deixar de existir com a reforma tributária de imediato. O atual sistema, da forma como está previsto na Constituição, a União com seus impostos, com suas contribuições, o Estado com 3 impostos, os municípios com 3 impostos, eles não deixarão de existir de pronto. O novo sistema tributário, que está na iminência de ser aprovado, ele tem uma particularidade, que é um prazo de transição longo. É um prazo de transição longo. Se justifica essa transição para longo prazo, demorando até 50 anos para chegar a ser efetivado, pela necessidade de garantir segurança jurídica aos estados que concederam alguns benefícios fiscais, às indústrias que estão em decorrência dos incentivos fiscais, garantir segurança jurídica às empresas como um todo, que fizeram a sua análise de investimento pautado em um retorno calculado com a legislação atual, para os próprios contribuintes, pessoas físicas que também têm suas planejamentos e projeções.
Então, os dois sistemas vão existir de forma concomitante. Eu até brinco dizendo que se August Alfred Becker, naquela época, século passado, dizia que vivemos em um carnaval tributário, estamos imersos em um manicômio tributário, existe um cipoal de legislação tributária incalculável, assim como são as estrelas do céu. Ó, a veia do poeta aparecendo. Então, isso é o que existe. Então, onde eu venho um ponto que eu critico, não a reforma, mas eu critico a estrutura da forma como pode ser pensada, um pouco mais autoritária e imposta. Então, estamos no Estado democrático de direito, mas verificamos que a legislação, as reformas, elas ultrapassam ou passam através de medidas mais coercitivas do Poder Executivo, que faz aí toda uma mobilização de cargos, muda funções, faz acordo com o Congresso, que até é natural do sistema político. Mas, de certa forma, a lei ela é do povo. A legislação somos nós que nos autolegislamos. E no momento em que o Executivo é quem vai ditar a regra, então certamente vai existir, ou já está existindo, um enfraquecimento da legitimidade da reforma tributária, que não nasceu do anseio da sociedade, mas do anseio de cálculos financeiros realizados pela Fazenda. Então, isso me parece um pouco preocupado. E eu digo isso até como... Agradeço sua participação conosco. É isso. Isso que você falou no introito das suas palavras me deu um impacto e eu me apercebi que é exatamente isso. Se reúne um grupo de técnicos de alto nível e se elabora um projeto, se encaminha ao Congresso. E nós não temos notícia de que isso tenha sido discutido, que se tenha oportunizado a cidadania a se manifestar acerca disso. Quer dizer, precedendo a tudo isso, toda uma discussão para a facilitação, inclusive, do manuseio, do manejo desse conjunto de normas e de leis que são reformadas. Aí você já me dá outro susto, porque é um eita a cada palavra que você fala. Ah, mas temos aqui mais 50 anos para frente, e nesse ínterim dos 50 anos não tem outras uma série de coisas. Quer dizer, gente, evidentemente que eu não estarei mais aqui, eu não estarei mais aqui nesse plano para ver isso, mas meu filho certamente estará, e os filhos dos filhos de tantos quantos aí estarão, como hoje eu estou, a ser um receptador e um assistente de tudo isso que se foi. E não vem nada que você possa aplaudir. Não, você gostaria até que você me dissesse, não, vem algo assim interessante, não, algo melhor, algum instrumento que vai abrir pontes da cidadania para com o contribuinte, com o poder público, né, que são os impostos. E eu estou falando aqui impostos em todos os níveis, seja no ambiente municipal, seja no que eu já tive a experiência como procurador-geral do município de João Pessoa por 6 anos, experiência no campo estadual e na esfera federal. Quer dizer, e não há uma condensação desses impostos para que já se inventou, já se criou, se pensou no imposto único. Enfim, sempre tem uma ideia, mas isso nunca procria, nunca fecunda. Então, é do tamanho do gasto? Isso, ali ele está exclamando, não é perguntando, ele já está dizendo que é. Mas a carga tributária é do tamanho do gasto. Isso é complexo também, por quê? Porque vejamos que o Brasil, ele é um país grande em tudo. É tanto que o que eu tinha planejado para falar, na hora que você chegou e falou dos lírios, então já deixei tudo que eu tinha pensado e já é uma outra abordagem. O Brasil ele é um país grande em tudo, ele é um país continental. Superlativo. Superlativo, pronto, você agora falou. Ele é superlativo. Uma das maiores economias do mundo, uma área geográfica, uma das maiores do mundo, é um país continental, mas ele também é superlativo nos seus malefícios.
é um dos países com a maior desigualdade social e econômica do mundo. Ele é o país das maiores custos de conformidade, ou seja, de você conseguir cumprir as obrigações tributárias. Ele está entre os primeiros do mundo. E também é um país em desenvolvimento, ou subdesenvolvido, ou um país periférico, enfim. Tem aí uma série de adjetivos. Eu prefiro dizer que o Brasil é Brasil. E a gente é que vai construí-lo da forma que ele tiver. Não vou ficar pegando características que nos atribuíram para que nós possamos ter a nossa identidade própria. Nós somos Brasil. Esse Brasil superlativo que você bem falou e que todos nós queremos que ele cresça ainda mais nas suas virtudes e que consiga superar algumas dificuldades. Então, nessa questão, os gastos do Brasil são altíssimos. E por que são altíssimos? Porque nós estamos construindo um território. Nós estamos ainda abrindo estradas, estamos recapeando, estamos levando estrutura básica para que as empresas possam se instalar no norte e no nordeste. Então, o recurso arrecadado com os tributos não é apenas para pagar o professor, pagar o médico, pagar ao policial. Não, ele na verdade tem que construir escola. Ele tem que criar toda uma estrutura de segurança pública, ele tem que construir presídios que você mais do que ninguém sabe o quanto hoje é deficitária a estrutura. E aí pegando a fala do ex-ministro da Justiça, quando disse que os presídios, na verdade, se tratarmos humanos como animais, não podemos esperar nada diferente quando eles saiam. E hoje os nossos presídios são... eu peço até venha, se de certa forma algum diretor de presídio vai se sentir incomodado, mas assim, eu estive presente em um e foi uma cena lastimável. Pretendo demorar ou não ir novamente, se for que seja para ajudar o projeto TCE que liberta, levando livros, porque é uma verdadeira escola do crime. Como as pessoas ali são tratadas, você quando chega, tem toda a abordagem de facções, aquilo ali não é humano. Então, para você mudar isso, não só basta criatividade, fraternidade, generosidade, precisa de dinheiro. O Estado tem que ter recursos para poder gerar melhores condições para os presídios, para os presos, para as suas famílias. Não adianta a gente pensar que um preso está tendo um custo de 3 mil, ou seja, ele ganha mais do que muitas famílias que trabalham. A questão, na verdade, não é o custo do preso. É o custo, inclusive, que o preso trará à sociedade se não for bem cuidado e voltando ainda mais perigoso, agressivo para a sociedade. O custo social será maior. Então, os gastos, eles são ilimitados. Os gastos são ilimitados. Se a gente for fazer uma análise que a gente tem que arrecadar tudo o que é necessário para garantir os direitos sociais previstos na Constituição, eu acho que nem o PIB integral consegue fazer isso, porque as despesas, as necessidades nossas são ilimitadas. O Estado ele tem uma carência de saneamento básico, o Estado tem carência, déficit de moradia. A nossa educação precisa avançar ainda muito e para tudo isso o Estado precisa de recursos, sem contar a própria Previdência, os programas sociais que são necessários e até ampliados, os programas de distribuição de renda. Então, a tributação ela tem que ser analisada não apenas do ponto de vista político, não pode ser analisado apenas do ponto de vista social, não pode ser analisado pelo prisma constitucional apenas. É preciso olhar também pela análise econômica. Porque se não analisarmos do ponto de vista da economia, ou seja, se existe racionalidade e eficiência na tributação, se ela irá ajudar ou não a gerar empregos, manter empregos, enfim, se não tiver essa análise, então certamente o social, que é o que se buscaria proteger, na verdade, em vez de proteger, ele será agredido, ele será, na verdade, acentuado os problemas sociais pela diminuição de empresas, pela diminuição de geração de receitas e de emprego. Então, é complexo. Por isso que eu acho que a gente não pode dizer que a tributação ela tem que ser proporcional ao gasto, porque se for, não há tributação que chegue, não há fábrica de dinheiro que consiga resolver esse problema. Voltando para o seu comentário, que aquilo não foi uma pergunta, ali foi um comentário abalizado pelo estudioso, pelo um professor,
que conhece de forma profunda não o sistema tributário, mas o direito como um todo, né? O direito como um todo, ele é complexo. Tributário é apenas uma parte, né? O direito como um todo, ele é complexo. E nessa situação, eu vejo uma palavra sua de que o imposto, ele é autoritário, ele é um pagamento compulsório. Aí você vê como a questão da linguagem, né? A linguagem, ela conforma, deforma ou reforma, né? A linguagem também, não é só a tributação. Então, se analisarmos o que foi que o Estado ou os nossos políticos fizeram para deixar a tributação mais amena, eles passaram a dizer que não é imposto, nem taxa, é contribuição. É uma coisa palatável. Então você veja, antes nós tínhamos a taxa de iluminação pública. Só bota um temperinho, um gosto bacana, uma coisa azeitou, mais, né? Deu uma azeitada, mas você vai ter que digerir do mesmo jeito. Então antes era a taxa de iluminação pública. Então a taxa de iluminação pública passou a ser contribuição de iluminação pública. Por quê? Porque era para ser imposto. Sendo que imposto não poderia ter um novo imposto. Os impostos que já tinham, ninguém queria mexer na alíquota para não espantar. Então, não, vamos criar a contribuição de grande conflito entre municípios e entre município e Estado, somar com o ICMS, que é outro objeto de uma guerra fiscal existente, onde a tributação, atualmente, por ainda ser na origem, ela gera uma distorção, porque os estados ficam disputando incentivos, quem é que dá mais para atrair empresa, mas ele esquece que quando ele traz uma empresa de Salvador para João Pessoa, por exemplo, ele na verdade não está somando com o Pacto Federativo, ele na verdade está tirando de um e vindo para cá. Então isso é, na verdade, um pacto federativo não cooperativo, né? Na verdade, ele é um leilão às avessas, onde todos perdem, menos a empresa que está apenas se deslocando dentro do Brasil, procurando quem concede mais benefício. Então o ICMS, dentro da reforma, ele, juntamente com o ISS, será tributado no local do destino. Até porque ele é um imposto sobre o consumo e não sobre a produção. Então, o destino é onde vai dizer para onde vai ficar o IBS, que é o novo imposto da fusão do ISS com o ICMS. Então, dentro dessa reforma tributária, vamos ter o novo imposto, o IBS, que ele vai ser ICMS mais ISS, e o federal serão 3. Vão pegar PIS, COFINS e IPI, transformar em um imposto, que não é imposto, porque a União não quer dizer que ela impõe nada a ninguém. Aí já é contribuição. Para a União vai ser contribuição sobre bens e serviços. Veja mesmo, é interessante, não é, Carlinhos? Como a nomenclatura, ela tem muito a dizer e às vezes muito a esconder. É muito mais o psicológico e muito menos o oneroso. Você né? olhar ali e ver facilmente. Quem é que está cobrando imposto? Estado e município, que é o IBS. E a União? Não, com a União você está só contribuindo, é só uma contribuição, que é maior do que a do imposto. Do imposto, que é o IBS. Que é o IBS. Então, aí vem o CBS. Pois é. Então, esse aqui é o chamado IVA dual. Então, nós teremos o IVA dual, que é o Imposto sobre Valor Agregado, uma parte entre os entes subnacionais, estados e municípios, e outra parte com a União. Sendo que, além desse, ainda tem outra discussão do imposto seletivo. Então, na verdade, vão extinguir 5, ia se criar 2, mas já tem um terceiro, que esse aí vai ser, na verdade, um imposto seletivo, ou talvez um imposto que vai incidir sobre o pecado, né? Como se diz, vai sobre tabagismo, bebida, produtos ou serviços que sejam nocivos à saúde. Com a sua colocação... ou não entendi. Então, de duas, ou não entendi, a linguagem sempre ela é complexa, mas a tributação no Brasil, ela na verdade alcança de forma brutal, leonina, me diga mais uns 2 superlativos de voracidade, para dizimar quem menos ganha. A população de baixa renda, esses são tributados de forma massacrada, porque quem ganha pouco sequer tem capacidade de fazer uma reserva. Pelo contrário, é mais fácil ele estar em um processo contínuo de endividamento do que ter reserva. Então, 100% do que o pobre ganha, 100%, estou dizendo 100%, mas para não pecar pelo excesso, 99,9% do que se ganha, regra geral, quase que absoluta, é consumido.
é comprometido e consumido. Consumido basicamente com o quê? Com um aluguel, consumido com alguma coisa de material escolar para um filho, ainda uma necessidade, energia, água, uma internet. Então não dá para nada. A classe média, como falou, é quem paga. A classe média é quem paga, analisando do ponto de vista da renda, um percentual mais alto visível. Então, digamos que a classe média, no qual nós estamos incluídos, pagamos sobre uma renda, eu vou colocar aí em torno de 50%. Colocando o imposto sobre a renda e sobre o consumo, nós gastamos 50% da nossa receita com tributos. Sendo que os outros 50% ainda nos dá margem de ter liberdade, nos dá margem de ter possibilidade de fazer escolhas sobre o que fazer, sobre se comprar um livro, publicar um livro, fazer uma viagem, trocar um carro. Então a classe média tem liberdade de sobra de recurso para poder fazer escolhas. Quem é pobre não tem. 100% é o básico que ele tem que consumir e não lhe sobra reserva, nem lhe sobra também possibilidade de ter possibilidades de decidir sobre a liberdade. Liberdade presume-se possibilidade financeira. Ninguém tem liberdade se você não tem dinheiro. É como se você entrasse num balde, segurasse ele e dissesse: agora levante o balde. É como o pobre vive dentro da estrutura do nosso atual sistema democrático de direito. Ele está num balde onde a sociedade, ou talvez quem não sente a mesma dor, diz: fique em pé, levante. Como é que ele vai levantar o balde se ele está dentro do balde? Então é quase impossível. É você colocar correntes e dizendo: corra. Mas como é que eu vou correr se eu estou acorrentado? É como se você dissesse: só basta você ter mais esforço. E não é. Não é. Eu lhe digo isso sem ter a verdade. Ninguém tem a verdade, mas eu acho que a percepção, talvez até a veia ou o dom poético, que nos dá um olhar e uma sensibilidade diferenciada. Não é melhor, é apenas diferente. Então, conseguimos enxergar algumas coisas que não é normal ser enxergado pela sociedade, como, por exemplo, o sofrimento humano. Então, quando a gente passa e vê aquelas crianças de rua em sinal pedindo dinheiro, abrigada ali com os pais nas calçadas, e você achar que essas crianças, se esforçarem, vão ter capacidade de competir com crianças de classe média ou classe média alta, que estudam em escola particular, que quando chegam em casa, além de uma educação, orientação de qualidade, bilíngue, com robótica, chega em casa, ainda tem pais estudiosos, atentos, cultos, que vão ensinar o filho sobre questões da vida, vão tirar dos filhos algumas dúvidas sobre questões existenciais, vão lhe orientar sobre determinada leitura. Então eu acho que, não sei se somos nós poetas que apenas temos essa sensibilidade ou se é da sociedade, maioria ou minoria, mas o pobre ele sofre muito. Então a reforma tributária, ela está tentando. Nesse ponto ela avança com críticas, mas ela avança. Por isso que eu digo que é um mundo, mas agora o CPI vai ter que ouvir, viu? A reforma tributária ele tem esse intuito de pegar a tributação sobre o consumo e fazer uma conformação, tirando basicamente a cesta básica da tributação sobre o consumo. Então, no atual projeto que tem, a cesta básica vai ser desonerada. Então, ou seja, se eu estou comprando um feijão, eu estou pagando o feijão, porque o Estado disse que sobre o feijão não vai incidir tributação. Então isso já é um avanço social. Aí você diz: Saulo, isso é um avanço bom ou ruim? É o avanço que a gente tem. O bom mesmo seria ele tributar o feijão e gerar a devolução de valores para quem precisa. Porque eu, na verdade, sou um lutador. Uma restituição? A restituição. Tem um nome em inglês, mas não vou dizer não, porque eu e a Ariana, a gente somos muito afeitos. Você se abstrai desse anglicismo, do estrangeirismo. Do estrangeirismo, porque eu acho que se a gente está falando para o povo, a gente tem que falar na língua do povo, né? Então é a devolução do valor efetivamente. Existe toda uma tecnologia para fazer esse cashback, né? Não ia dizer não, mas vou dizer, para também dizer que eu não sei falar inglês. A devolução do valor, ela é a forma mais justa. Porque se eu e você vamos comer feijão, eu acho que a gente tem que pagar o imposto sobre o feijão. Se um pobre vai pagar o feijão com imposto, aí é injusto para ele.
Então, quando você concede uma isenção para todos, você, na verdade, concedeu apenas de forma parcial. Porque se foi para todos, você não alcançou a isonomia. A isonomia é tratar quem é diferente de forma desiguais. Justamente. Então, ela avançou por desonerar, mas poderia ter avançado mais se tivesse feito de outra forma. Mas foi uma decisão política e eu estou aqui para respeitar, porque eu não quero ser o chato da história, porque senão ninguém me chama mais. Já imaginou aqui você casar para eu chamar, não, aquele cara, tudo que vem ele bota dificuldade, tudo tá ruim. Eu não quero ser o chato da história. Eu quero, na verdade, pensar, criticar, refletir e avançar. Então, tem essa questão que está acontecendo. A alíquota vai ser aumentada, mas disse que vai gerar crédito. Então, a empresa que vai estar vendendo, aquele imposto é pago pelo consumidor. Eu acho que o ideal seria como nos Estados Unidos, você vai comprar o produto, é quanto? É R$10, o produto é R$10. Então, quando eu vou pagar, eu pago quanto? É 20%, eu pago 12%. E quando eu pago, eu estou na hora mesmo, o imposto lá está separado. O produto é 10%, o imposto é tanto. Isso é transparência fiscal. E não dizer, não, bota os 2 e pague 12, mais 2 é do imposto. Não, deixa o que é de cada um. Para depois a tributação também não crescer tanto e a sociedade achar que é um empresário que está cada vez mais rico, que também pode ser, em outro caso que eu vou falar pouco, mas é importante separar. Carlinhos, eu tive... Você nasce em Campina, tu passa por Campina, entendeu? Até os tropeiros começaram passando por ali. Infelizmente Campina é passagem, então, né? Porque tudo que é bom vem para João Pessoa. A gente fica como passagem, mas na passagem, como tudo na vida, não devemos ser represa, e sim apenas uma ponte entre os fluxos de informações e de conhecimento. Mas a Luísa Campos... Segundo Augusto Frederico Schmidt, poeta, dizia que, já que dessa efemeridade de tudo, dizia, felizes aqueles que transformam o efêmero do instante na densidade do eterno. Então Campina é eterna por seus personagens efêmeros que ali passaram, que ali transitaram, que ali ficaram, mas que ali deixaram um pouco de si e trouxeram um pouco de Campina dentro de si. Porque você sai de Campina, mas Campina jamais sai dos corações de quem por ali passa. E eu fico feliz em ouvir isso de Carlos Aquino, porque casa realizado na sua quase integralidade por juristas tributaristas paraibanos. O intuito do livro foi mostrar que a Paraíba pensa, escreve, então acho que 90% são de tributaristas da Paraíba, em homenagem a Roque Carrasco, um dos maiores constitucionalistas tributários do Brasil, com uma participação brilhante do seu prefácio por Harrison, da apresentação do autor por José Gomes, e uma série de tributaristas que não vou nominá-los para não cometer a gafe de esquecer algum nome. Mas Campina Grande, ela é um polo de educação e é uma cidade que não há disputa entre Campina e João Pessoa. Na verdade, a disputa que deve existir é da Paraíba com os outros estados, né? Porque nós somos muito pequenos para estar discutindo internamente quem é melhor, quem é pior, de onde veio. Eu sei que eu, como matuto de Campina Grande que sou, eu sou doido por matuto. É tanto que, para mim, gosto da capital, amo a capital. Aqui é um celeiro intelectual. A quantidade de livros que se lançam aqui é uma coisa absurda. Eu fico tentando acompanhar, vindo de Campina para cá. A minha esposa até já brincou, dizendo, meu amigo, se controle. Porque é Lula querendo ganhar o Prêmio Nobel da Paz e você querendo entrar nesse rol seleto de literatura e de escritores. Você tem que advogar também, porque você todo dia quer ir para João Pessoa, mas todo dia estão lançando livros. Então, João Pessoa, ela cresceu muito na intelectualidade. Dizem que quem vive no mar, na praia, vive mais, vive melhor. De frente para o mar, de costa para o mundo. Então, João Pessoa encanta. Campina Grande é diferente. Nós vivemos numa cidade que enfrentou crise hídrica, enfrentou uma ausência de investimento de órgãos públicos, de governo, de estado. Então, Campina Grande, eu acho que, como os retirantes da seca, ela, na verdade, está sempre lutando. Campina Grande é uma cidade de luta. Cada dia surge um desafio novo, então não paramos de lutar. E Machado de Assis dizia que vida é luta. Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Tá vendo aí? Pois é, então mude aí, em vez de reforma ou deforma tributária, coloque aí agora, apenas a literatura nos salvará. Eu vou fechar aqui sobre os livros, Carlinhos. Teve o de tributação municipal, escrevemos 2 de poesias.
Sendo que outra particularidade é que o Nós, nossos poemas, do qual Carlos, aí o poeta Carlinhos, assim eu posso chamá-lo, porque já estamos na poesia, escreveu um brilhante poema, e foi tão brilhante que já está outro no prelo, Nós, nossos poemas, o reencontro no qual eu, Carlinhos e Adams estamos organizando. E uma particularidade desse livro é que ele é escrito por juristas. Então, imaginem uma série de outros precursores, como o próprio Marcílio com a Direito e Literatura, Exilda com o Direito e Literatura, mas avançamos no direito e a poesia. Então, não eu, nós, quem participou daquele movimento, inauguramos na Paraíba um novo movimento de direito e poesia. Porque o direito, ele na verdade, deve dialogar com todos os demais sistemas. Já dizia Niklas Luhmann que todos os sistemas, eles não podem entrar um no outro. Então você não pode deixar também que o direito seja poesia. Não, o direito tem que ser direito, tem que ser um ordenamento, um sistema. Mas ele tem que dialogar. E esse diálogo, Niklas Luhmann, ele chama de acoplamento estrutural, que seria uma membrana que se toca entre o direito e a poesia, o direito e a economia, o direito e a política. Essa membrana, ela permite um fluxo de entrada e de saída de informações entre os sistemas, no qual o direito escolhe aquilo que ela vai importar. Ela escolhe no momento em que ela internaliza algo da literatura, da poesia, da economia. Quando ela internaliza, passa a ser direito. Então, essa leitura é importante. Por quê? Saulo, por que direito e poesia? Eu vou falar aqui, Carlos, não olhe para o relógio não, que você disse que podia ir até a hora, viu? Então, direito e poesia, por que direito e poesia? A poesia, ela talvez foi até da poesia que veio doido do direito tributário. Porque antes me chamavam que eu era doido porque gostava do direito tributário. E depois disseram que eu era doido porque eu comecei do nada a escrever poesia. Eu disse, minha gente, doido é doido. Não existe doido por uma coisa. Ou é doido ou não é. Não existe doido segmentado. Doido é doido. E assim, eu prefiro 1000 vezes ser doido, positivo, o direito mais legalista. Esse direito é um direito que hoje ele já não atende à necessidade, às demandas da sociedade. Esse direito engessado que vem caminhando para uma judicialização em que as decisões serão proferidas por inteligência artificial, está nos deixando cada vez mais distante do humano e mais próximo dos robôs. Então talvez foi esse impacto da tecnologia, da dogmática positivista, que me despertou para uma reação a esse sistema que veio através da poesia. Quando eu comecei a fazer, ou ter a inspiração de alguns versos aleatórios, sem rima, sem métrica, mas do verdadeiro eu, questionando algumas questões da sociedade e também do direito, através de versos. E por que versos? Porque são frases curtas, mas carregadas de emoções, em que ali num soneto em 4, 3 versos, você consegue falar muito. Então, às vezes um texto brilhante de 10 páginas não alcança o leitor como uma poesia de apenas 14. O direito mais legalista, esse direito é um direito que hoje ele já não atende à necessidade, às demandas da sociedade. Esse direito engessado que vem caminhando para uma judicialização em que as decisões serão proferidas por inteligência artificial, está nos deixando cada vez mais distante do humano e mais próximo dos robôs. Então talvez foi esse impacto da tecnologia, da dogmática positivista, que me despertou para uma reação a esse sistema que veio através da poesia. Quando eu comecei a fazer, ou ter a inspiração de alguns versos aleatórios, sem rima, sem métrica, mas do verdadeiro eu, questionando algumas questões da sociedade e também do direito, através de versos. E por que versos? Porque são frases curtas, mas carregadas de emoções, em que ali num soneto em 3 versos, você consegue falar muito. Então, às vezes um texto brilhante de 10 páginas não alcança o leitor como uma poesia de apenas 4,
14 os tribunais, no Tribunal de Contas, o próprio vice-presidente do Tribunal de Contas, Fábio Nogueira, também é um entusiasta do direito da poesia. Não vou citar nomes porque prefiro assim deixar reservado, porque também tem uns poetas juristas que preferem estar no anonimato, apenas escrever. Inclusive tem ou na verdade dois do tribunal, não vou dizer qual tribunal, que usou um nome mais curto seu e não fez nem referência a quem o era, para na verdade dizer que quem está ali com aquele poema não é o desembargador, o conselheiro, o promotor, o ministro. Quem está ali é o cidadão, é o homem, é o poeta. Então isso eu achei muito bacana, essa humildade de sair de um patamar de uma autoridade e vir dialogar com a população, com a sociedade, com os leitores, no campo da poesia e não da autoridade que não compete à poesia. Então, escrevi nós, e agora está saindo em dezembro o Novo Eu. E por que Novo Eu? Porque eu mudei. Como é que eu não mudei? Depois de escrever o livro, fizemos um lançamento jamais visto no meu imaginário. Várias pessoas já viram iguais ou maiores, mas na minha imagem eu nunca tinha construído e visto algo tão maravilhoso, sublime. Um local onde o amor não entre pessoas, do ponto de vista de sentimentos afetivos, afeitos a uma relação entre homem e mulher, 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 homem, homem, entre pessoas, mas um amor poético. Era de um brilho no olhar de todos que ali estavam. Era uma felicidade genuína, onde a inveja não teve espaço, onde a arrogância não teve espaço. Para não dizer que alguém roubou o espaço do amor, foi apenas a cachaça que demonstrou que ela, por estar no coração da cana-de-açúcar, consegue também, assim como outras bebidas, outros prazeres líquidos, etílicos da vida, mas a cachaça se mostrou superior porque ela é genuinamente brasileira, ela é a bebida do Brasil, ela tem, de acordo com a força legal, ela é a bebida brasileira. Então a bebida alcoólica genuinamente brasileira chama-se cachaça. É que nós nunca nos acomodemos, nunca sejamos pessoas que recuem ante quaisquer desafios. Então, para vocês verem que existe dentro da matéria, dentro da temática eleita nesse instante para nós tratarmos de reforma ou deformação ou conformação tributária, a poesia, a literatura, a versos, a prosa, a lirismo, a encanto, a magia. De forma que é com essa miscelânea bastante heterogênea, esse caldeirão heterogêneo de temas e de sentimentos e de flores e de perfumes que vamos aspergindo ao longo da nossa trajetória, que remetemos aqui o nosso melhor, mais escolhido, agradecido abraço a você, primeiramente, e a tantos quantos aqui participaram, assistindo o nosso diálogo e participando ativamente com suas indagações, com suas perguntas, e agradeço a todos vocês, aos amigos, às amigas e a todos que se dispuseram a integrar-se conosco. Carlinhos, eu tenho mais 2 minutos só para fazer meus agradecimentos finais. Pois não, fica à vontade. Já cortou, Juninho? Ainda está ao vivo. Então vamos lá. Primeiro, agradecer a Deus, não só pelo dom da vida, mas principalmente por Ele colocar no meu caminho pessoas extraordinárias. Então é uma coisa impressionante. O meu caminho sempre é um caminho de luz, de bênção. E dentre essas pessoas iluminadas que encontrei ao longo dos últimos anos, você, Carlinhos, é uma delas. Então você sabe disso e eu agradeço a Deus pela amizade que nós temos, pela construção do bem. E eu fiz um poema, fiz vários, não tenho como ler todos aqui, porque eu queria ler o de Carlos Aquino, que é um poema belíssimo, mas vamos deixar o pessoal ler. Mas esse aqui eu acho que tem muito a ver comigo, com você, com as pessoas que estão ao nosso redor, porque existe uma corrente do bem. Existe uma corrente do mal muito forte. Não estou falando nem do plano espiritual, estou falando do plano material. Existe uma corrente de pessoas que fazem o mal de forma acentuada, sem remorso. E existe aqueles que fazem o bem
perdendo, sofrendo e continuam fazendo. Então acho que nós estamos nessa corrente, essa corrente do bem. E eu estava voltando de São Paulo, do doutorado, e cheguei, a gente quando estuda, a gente fica mais preocupado, né? Porque quando se estuda, vê o quanto é tudo muito complexo, a questão da existência humana, as relações, pensa muito no futuro e se preocupa. E eu assim escrevi. No regresso, surge um pensamento esparso e começo a pensar: sou jurista? Poeta, leitor, escritor? Não. Eu sou um mero aprendiz na arte de viver. Dias intensos, profícuos, marcantes, porém passageiros como são as lembranças, que trazem sempre a esperança de que o futuro não será devorado pelo passado e que o presente poderá mudar o futuro se houver a união do bem pelo bem para o bem. Então fecho dizendo que a corrente do bem, ela tem que continuar, e espero contar com você e você comigo e todos que contarem conosco, estamos à disposição. Concorda? Eu aceito, honrado e agradecido por suas palavras, por seus gestos e por suas iniciativas. Parabenizo a você pelo dom sagrado e santo do entusiasmo e do empenho e da vontade que você tem de fazer e de realizar. Isso são bênçãos, são dádivas divinas, e que você é um homem privilegiado, e a honra é toda nossa, o privilégio nosso dessa parceria, dessa contiguidade de almas e de espírito. E um grande abraço para você, mais uma vez, o meu melhor, mais escolhido e mais afetuoso abraço em meu nome e de tantos quantos aqui estão.